Começar. This meeting is being recorded. Bom, boa noite a todos. Hoje eu tenho o grande prazer, a honra de receber um grande amigo, professor Ricardo Reda Hayek. Ele tem graduação em biomedicina e odontologia na FAUSP, especialista em fisiologia, imaginologia, laser terapia e implantodontia, mestrado e doutoranda no IPEM, lá na USP. Ele é ITI Member, ITI Speaker, ITI Fellow e diretor do Study Club, do ITI Study Club de São Paulo 3. Uma pessoa ímpar, de uma boníssima, e tenho como um grande amigo aqui. Muito prazer em recebê-lo. O tema dele é implantes extra curtos e estreitos. Com vocês, então, professor Ricardo Reda. Obrigado, professor Marcelo. É uma honra enorme estar aqui com vocês. Como diz o Marcelo, é nosso Study Club, né? E a gente tem feito coro para que fique cada vez maior, né? O professor Marcelo é um expoente na implantodontia, vocês sabem melhor do que eu, e é uma honra muito grande. A implantodontia me deu como um grande amigo, né, o ITI, e graças a Deus a gente pretende levar essa amizade a vida toda. A gente sempre enaltece o Instituto do Marcelo Yoshimoto, né? Que eu faço sempre coro que também cresça muito e que se torne uma referência de instituto no bairro de Pinheiros, né? Porque tem tudo para acontecer, já é uma realidade, tem ótimos cursos, né? E o seu diretor é fantástico, então o local é excelente para receber pacientes, para receber alunos, né? Então, eu tenho certeza que em muito pouco tempo vocês vão ver um grande instituto no bairro de Pinheiros, com todos os cursos de atualização e especialização que vocês possam imaginar na odontologia. Muito obrigado, professor Marcelo, por me receber aqui novamente. E é um pouco da experiência que eu tenho aqui, que eu vou tentar compartilhar com vocês. Eu, professor Marcelo, a gente vem da área acadêmica, né? A gente leciona em faculdades e universidades, eu leciono há 22 anos, né? E estou na área acadêmica todo esse tempo. Hoje eu coordeno cursos de graduação também, na Anhanguera e na Faculdade CTA, lá no Ipiranga. E tem uma longa estrada na implantodontia, né? Como vocês estão vendo aí na imagem. Atualmente a gente está com um curso de especialização, 2 cursos de especialização lá no CTA e um curso de atualização de implantodontia lá na Uninove. E no futuro próximo nós vamos lançar novamente, eu, professor Marcelo, se Deus quiser, o nosso curso lá no Instituto Yoshimoto, né? A gente tentou montar um pouquinho antes da pandemia, aí veio a pandemia, e agora estamos reformando o Instituto, mas em breve a gente pretende reeditar nosso curso, né, professor Marcelo? Aqui são alguns lugares por onde eu tramitei, né? Então, como o professor colocou, eu sou graduado em odontologia e também em biomedicina, coordeno cursos de graduação de biomedicina e de odontologia. Fiquei muitos anos na Fundecto, 10 anos lá na Fundecto. Lecionei na PCD Central, lecionei na PCD do Ipiranga, coordeno cursos na Anhanguera, tenho cursos de especialização e atualização na Uninove, né? Eu venho do IPEM como professor Marcelo também, só que o professor Marcelo é como meu orientador, né? Ele faz parte da minha banca de doutorado e é uma honra para mim muito grande, né? E a gente tem uma grande parceria com o Instituto de Ortopedia e Traumatologia dos Hospital das Clínicas. A gente usa muito o osso do banco de tecidos, tanto em bloco quanto particulado. E atualmente a minha linha de pesquisa tem sido
os ossos liofilizados, particulados, a gente tem comparado com o osso xenógeno em levantamento de seio bilateral, né? Estive no Hospital do Exército por 8 anos, por onde eu coloquei cerca de 3.000 implantes. Esse é o nosso curso que nós temos lá. E hoje eu vim aqui para falar de implantes extra curtos e estreitos, né? Eu sei que cada um tem uma experiência diversa nesse grupo, né? Um grupo muito heterogêneo, né? Então, eu vou falar um pouquinho pausadamente, os mais experientes me perdoem um pouco, porque tem muita gente ainda iniciante, não é? Eu sei que tem muitos graduandos também no grupo, né? E aí a gente precisa conceituar bem as coisas. Quando a gente fala em implante curto, a gente tem que lembrar desses dois grandes autores, Renoir e Nissan, né? São autores que pesquisaram a vida inteira implantes curtos e extracurtos, né? É, E aí vem a grande pergunta: Ricardo, o que... Oi, oi. você está, não sei se você, o seu, a sua tela está no modo, você teria que colocar no modo apresentação. Ele está como só, aí, Uhum, beleza. Então eu estava aqui, né? E agora eu vim para cá, ok? ainda não abriu, Não? ainda não. Ih, caramba. Estão vendo? Não, Peraí. Eu vou compartilhar novamente, então. Peraí. professor Paulo Saad, professor Grande Paulo. Maia também está aí, professor Humberto Oliveira, bastante gente. Tem pessoal do Peru te assistindo. Na, Que e bacana, hein? na Colômbia Maravilha. também, professora Margarita. Olha, que bacana. Uma honra para mim, viu? Estão vendo minha tela agora? Tela cheia? Não, Não? ainda não. Ih, caramba, peraí. Eu vou tentar novamente. Agora sim? Não, agora sim, agora sim. Ótimo. Agora sim. Muito bem. Bom, então, como eu estava dizendo, nós precisamos conceituar o que é implante curto e o que é implante extra curto, né? E quando a gente fala em implantes curtos e extra curtos, e a gente vai para a literatura científica, a gente tem que necessariamente falar de Renoir e Nissan, que são autores franceses que dedicaram a vida inteira pesquisando implantes curtos e extra curtos. E aí, por um bom tempo, o implante de 8 milímetros era considerado um implante curto, né? Depois surgiram os implantes de 6 milímetros, também considerados implantes curtos, né? E aí veio um consenso na Convenção Europeia, né, de 2006, né? E aí os implantes extra curtos ficaram convencionados, então, como os implantes de 4 e de 5, e implantes curtos de 6 a 8 milímetros. Bom, se vamos reduzir o diâmetro ou o comprimento, né, do implante, a gente precisa de algo mais forte. Então, essa é uma frase bem interessante que nos remete a algumas necessidades em termos de resistência mecânica. Então, claro que eu vou estar falando um pouco dos implantes da Straumann, que é a minha experiência,
tá? Não por propaganda, mas porque é a minha experiência, tá? E aí o que eu posso dizer é que eles desenvolveram uma liga, né, de titânio com zircônia chamada Rock Solid. E essa liga, ela traz uma resistência de 20% maior do que o titânio puro. E desta forma, foi possível desenvolver implantes extracurtos e estreitos que não fraturassem, tá? Então, observem nessa imagem que nós temos esses implantes extracurtos, né, de tissue level, que é um implante de uma só etapa cirúrgica, não submerso, né, já fica com o cicatrizador para fora da gengiva. E o passo de rosca dele não é do tissue level, é do bone level. É só comparar com esse aqui. Então, o passo de rosca dele é diferente e aí ele consegue ter um bique maior, ou seja, uma área de contato implante osso maior. Muito bem. Então, é o que eu acabei de dizer, esse implante, então, ele é tissue level, porém os passos de rosca dele não é do tissue level, e sim do bone level. Dessa forma, eles tiveram que remontar todo o kit de implante de fresas, porque começava com marcação de 6, e aí precisou iniciar no 4, depois 6, 8, 10, 12. Então, aqui as marcações são diferentes dos implantes nacionais, né? E aqui vai de 2 em 2, tá? Então, essa foi a alteração que foi necessária. Muito bem. E aí o promotor de rosca, ele é diferente, né, do tissue level, vai ser um promotor de rosca do bone level. Muito bem. E esses implantes extracurtos são indicados para quais situações? Para mandíbula severamente reabsorvida, onde o implante longo não pode ser posicionado. Então, regiões de premolares e molares de extremos livres, né, que tenha uma limitação de altura devido ao nervo alveolar, né? Então, essa é uma opção de tratamento, mas também temos a grande opção a grande técnica apurada do professor Marcelo de lateralização do nervo alveolar. Muito bem. Estão me ouvindo? Posso continuar? Bom, Nos então, ouvindo. ótimo. Então, vejam, ele não é indicado para um implante unitário, tá? Ele é indicado que seja ferulizado e, se possível, sempre associado com um implante mais longo, tá? Não se deve angular esse implante, né? E usar o promotor de rosca apenas para os ossos do tipo 1 e 2, não usar para ossos do tipo 3 e 4. E na hora de confeccionar as próteses, os abutments têm que ser retos, evitar abutments angulados, tá? Para reduzir as forças laterais, né? Evitar cúspides muito inclinadas e contatos laterais extremos, né? E fazer um adequado ajuste oclusal. Então, como nós dissemos anteriormente, indicado para a região de premolar e molar posterior, de mandíbula, isentados parciais ou completos, né? Para regiões de espaços verticais limitados sobre o nervo mandibular, como vocês estão vendo na imagem. Então, se possível, associar com implante longo, e se não for possível, tiver que colocar todos os implantes extracurtos, eles devem ser ferilizados e deve ser feito um adequado ajuste oclusal. Né? Então, vamos falar um pouquinho do material, vamos falar de alguns casos clínicos e vamos mostrar o porquê que essa técnica foi possível. Esse é um implante que chegou aqui no Brasil mais ou menos no ano de 2017, tem mais ou menos 5, 6 anos. Tá? Eu me recordo que no ITI World, lá em Basel, em 2017, se falava bastante desses implantes, era algo bem recente, tá? Mas sempre eles lançam na Europa antes de chegar no Brasil. E aí o sucesso desse tratamento depende de vários fatores, né? O primeiro grande fator é a qualidade óssea do paciente. É fazer uma adequada anamnese para verificar se esse paciente
está isento de doenças metabólicas que possam comprometer o seu osso, se ele toma algum medicamento que comprometa o tratamento, que vai influenciar nos tecidos mole e duro, né? Nós temos que utilizar um material, no caso o implante, né, que tenha uma adequada tecnologia, que seja bastante atualizado, vamos dizer assim, e no caso da experiência, é um implante Oxolid, que é uma liga de titânio com zircônia, né? E ainda você tem um tratamento de superfície diferenciado, que é chamado SLA Active, onde você tem o titânio, um jateamento de titânio, que transforma a superfície lisa em uma superfície macrogeométrica. Depois é feito um ataque ácido e você tem uma micro sobre uma macrogeometria. Tá? Então, você tem uma química, um tratamento químico, e ele é uma superfície hidrofílica, ou seja, ele promove todos os fatores estimulantes às células progenitoras do nosso sangue, né? Obviamente que o profissional tem que ser experiente, que tem que ter uma curva adequada de aprendizado, né, para realizar um adequado plano de tratamento. Todos esses fatores devem ser levados em consideração para o sucesso do nosso tratamento, tá? Então, as opções do profissional aqui nesse caso, ou ele vai utilizar implante extracurto, né? Ou ele vai utilizar uma técnica cirúrgica de enxertia óssea mais avançada, vamos dizer assim, porque é uma técnica que funciona na técnica na mão de um profissional bem habilitado, bem treinado, bem experiente, onde ele vai conseguir uma enxertia óssea em vertical, né? Então, essas são as opções de tratamento para o profissional decidir entre o implante extracurto e a enxertia óssea vertical. Como vocês estão vendo aqui na imagem, por exemplo, né? Essas são as duas opções, implante extracurto ou tentar realizar uma enxertia óssea vertical, né? Que é uma técnica extremamente complexa e que funciona bem desde que o profissional tenha muita experiência e seja bem habilitado para técnicas desse porte, né? Hoje nós temos a técnica Bone Ring também para regiões anteriores, que consegue também um aumento vertical, a técnica Sauch, né? Enfim, são técnicas mais avançadas que não funcionam com principiantes. Tem que ter um profissional bastante qualificado e experiente para realizar esses tipos de procedimentos. Muito bem, diante desse quadro que eu apresento, a gente passa a atingir uma população mais idosa, uma reabsorção mandibular severa e que necessita de uma mastigação, de uma fala, de um sorriso mais adequado, né? E quando você fala de tratamentos mais complexos, de enxertia óssea, muitos desses pacientes não têm condições, até mesmo de saúde, de realizar esses tipos de procedimento, ou têm traumas e não querem passar por procedimentos muito extensos, né? Então, nesse sentido, nós estamos atingindo uma população agora acima de 65 anos, e essa população está crescendo. Veja, na Europa, em 2030, e nos Estados Unidos, em 2060, né? Então, um quarto dos americanos, em 2050, terá uma idade acima de 65 anos. E o medo da dor, a duração, o custo, a complexidade do tratamento afeta a aceitação desse grupo de pacientes. E por esse motivo, essa é uma grande opção de se realizar os implantes extracurtos, né? Aqui uma tabela que mostra, aqui no Brasil, como que a população vem crescendo, né? Nas últimas dezenas de anos, né? Então, veja aqui, de 2000 que nós pulamos para 2030, que está bem breve da gente, né? E aí nós temos aqui quase 13% da população brasileira acima de 65 anos, né? Olha em 2050.
né? Quase 20% dessa população. Olha, em Cuba, como já tem uma população mais envelhecida, olha no Uruguai, né? Então, todos os países vêm crescendo a proporção de idosos em sua população, né? Então, por esse motivo, essa é uma tecnologia bem interessante, é uma técnica que funciona muito bem, né? Desde que bem indicada e bem realizada, né? A gente utiliza esse tipo de implante que tem esse material chamado Roxolid, que é uma liga de titânio com silicônia, e na superfície chamada SLA Active, que é uma superfície hidrofílica, ou seja, uma microgeometria sobre uma macrogeometria, é um ataque ácido, então você tem um tratamento químico sobre o jateamento de titânio, né? E dessa forma, né, a gente tem evitado procedimentos de enxertia óssea vertical e uma tolerância maior de pacientes em termos de custo e duração de tratamento, né? Nesse quadro, vocês observam que os implantes da Straumann, nós comparamos a superfície SLA com a superfície SLA Active, e aí a gente percebe uma rapidez na estabilidade secundária do implante, ou seja, na osseointegração. Eu digo secundária porque a primária ela é obtida através do torque inicial. E aqui a gente vai atingir a estabilidade secundária, que é a osseointegração. Veja que com a superfície SLA Active, a gente reduz o tempo, né? Então, essa aqui é preconizada em torno de 6 semanas e essa aqui em torno de 3 semanas, né? A osseointegração preconizada em ossos do tipo 1 e 2 em 3 semanas. Ou seja, em um mês o paciente já pode ser reabilitado. Isso é fantástico, né? Então, melhores propriedades de osseointegração para alcançar a estabilidade secundária mais rapidamente do que as superfícies hidrofóbicas, tá? E isso reduz os riscos durante o tempo de cicatrização precoce. Muito bem, então essa combinação de uma alta resistência mecânica do material chamado Roxolid com a propriedade do tratamento de superfície, dessa superfície chamada SLA Active, permite utilizar esses implantes mais curtos e mais estreitos, nós vamos falar na sequência também, tá? Então, esse tratamento com implantes pode ser menos invasivo, porque você estará evitando uma enxertia óssea vertical, né? Muito bem. Mas, daqui a pouco, nós temos que abordar esse tema aqui, o comprimento do implante. Se eu tenho um comprimento menor do implante, como que vai ser essa proporção implante-dente, né? A gente sempre aprendeu na prótese fixa, né, que a raiz sempre tem que ser 2:1, ou no mínimo 1:1. Já agora está invertendo, nós vamos ter 1:2. Como que a literatura lidou com isso? Daqui a pouco a gente vai abordar isso com mais cuidado. Aqui é uma imagem mostrando esse material chamado Roxolid, né? E ele, quando a gente olha um para o outro, ele é idêntico ao titânio, né? Em termos visuais, né? Mas ele tem uma resistência 20% maior que o titânio. Essa é a grande vantagem, né? Então, outro detalhe importante, eles só conseguiram esse material na superfície SLA Active. Eles não conseguem fazer o Roxolid na superfície SLA anterior, tá? E é exatamente o que eu expliquei. Então, você vai ter uma micro-rugosidade sobre uma macro, e aí você vai ter uma superfície química. Então, como eu disse anteriormente, a gente vai ter um avanço de 20% nas propriedades mecânicas em relação ao titânio, tá? Então, essa resistência aumenta em 20%. A redução do comprimento do implante na reduzida altura vertical de osso. Então, dessa forma, a gente consegue ser menos traumático, né? A gente consegue manter estruturas vitais, vascularização, né? Manter mais osso quando da colocação do implante, a gente consegue deixar 1 milímetro de osso residual adjacente à superfície do implante. Muito bem.
Eu não sei se vocês vão ouvir. Professor, estão ouvindo? Sim, estão ouvindo. Ah, então tá bom. Muito bem. Então, esse foi o resumo, né, de tudo que a gente acabou de falar até agora nesse vídeo, né? E aqui aquela pergunta eu retomo para vocês aqui. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Então, o sucesso a longo prazo com a alta relação coroa-implante, como essa relação coroa-implante afeta a perda óssea marginal com implantes curtos? Então, é a discussão, né, da coroa ser maior que o implante. Isso vai influenciar na perda óssea marginal? Nós vamos ver daqui a pouquinho com os trabalhos. Muito bem. Esse artigo aqui, ele fala da sobrevivência dos implantes curtos sendo semelhante aos implantes mais longos, né? Então, nessa comparação, não houve uma diferença muito significativa. Então, foi uma revisão sistemática feita na região posterior de edentulismo parcial, 5 estudos clínicos randomizados, 16 estudos não randomizados, não controlados prospectivos, 12 estudos não randomizados retrospectivos, um estudo com ambos dados prospectivos e retrospectivos, né? Então, se observou um fracasso de 59 implantes de uma população de 2.573 implantes curtos em um ano. Então, foi observado que 71% deles falhou antes do carregamento. E, nessa revisão sistemática, não houve uma diferença significativa comparando o implante curto com o implante longo. Um outro artigo do Nissan, né, publicado em 2015, em que ele compara os implantes curtos com os implantes colocados em área de enxertia óssea vertical. É uma revisão sistemática. Então, comparando as duas técnicas que nós falamos no início, né? E aí foi feita uma revisão inicial. Vejam,
que levantou os 3.387 artigos, e aí foram eleitos 17 artigos dessa população toda de artigos, tá? Para essa análise. Muito bem. Então, a revisão demonstrou similar sobrevivência de implantes entre os implantes colocados em área de enxertia vertical e implantes curtos, né? Vejam que foi bem semelhante os resultados, né? Um follow-up de 1 a 5 anos, né? Então, bastante significativo essa comparação, né? Mais complicações cirúrgicas foram reportadas quando usado implantes colocados em área de enxertia vertical do que implantes curtos, tá? Então, essa evidência deveria, entretanto, ser interpretada com cautela, né? Devido a um N menor, né? E que precisa ser melhor pesquisado, né? Aqui, a sobrevivência a longo prazo de implantes extracurtos, né? Então, houve um estudo multicêntrico durante 5 anos desses implantes extracurtos, né? Em prótese parcial de mandíbulas, né? Então, mandíbula posterior severamente reabsorvida, uma alta taxa de sobrevivência de 94% com implantes de 4 milímetros. A média de perda óssea marginal foi de 0,5 milímetro num período de 5 anos, tá? Então, prótese fixa pode sim ser suportada por implantes extracurtos de 4 em mandíbulas severamente atróficas sem a necessidade de enxertos ósseos, portanto. Outro artigo muito importante, né, em que se compara, se analisa, né, os implantes extracurtos de 4 milímetros colocados em mandíbula posterior, né? Um estudo multicêntrico prospectivo de 5 anos, tá? Então, estudou-se nesse trabalho a sobrevivência e a perda óssea marginal dos implantes extracurtos de 4, né, dos quais suportaram próteses parciais fixas em mandíbulas severamente reabsorvidas, tá, posteriormente. Então, 28 pacientes, foram avaliados 86 implantes de 4 milímetros, suportando 3 a 4 coroas de prótese parcial fixa ferrulizadas, né? Usando ponte-core cantilever, um período de 5 anos. Então, vejam, houve um resultado bastante interessante, ó, ao longo de 5 anos, 92%, né? E aí a gente observa, né, que não houve outras complicações durante esse estudo, tá? Então, os implantes de 4 milímetros podem sim suportar próteses parciais fixas em mandíbulas posteriores severamente reabsorvidas, né, em condições perimplantares saudáveis. Essa foi a conclusão do trabalho. Este outro artigo, né, analisa a taxa de sobrevivência de implantes curtos colocados em região de mandíbula posterior, uma análise com frequência de ressonância, tá? Então, o objetivo desse estudo foi comparar a estabilidade mecânica dos implantes curtos com os implantes regulares colocados em mandíbula posterior edêntula, né? 23 pacientes receberam um total de 48 implantes, 5 implantes 5,5, 5 implantes de 7, 42 implantes regulares, ou seja, 4 por 10, 4 por 11,5 em mandíbula posterior. Os pacientes que receberam implantes curtos, de menos que 10 milímetros de altura de osso, né? Análise de frequência de ressonância, intervalo T0, imediatamente depois da colocação do implante, depois de 15 dias, depois de 30 dias, depois de 60 dias e depois de 90 dias. A taxa de sobrevivência depois de 90 dias foi de 87,5% para os implantes curtos e de 100% para os implantes regulares. Portanto, depois de 90 dias, a taxa de sobrevivência de implantes curtos, nesse caso, foi mais baixa, né, que os implantes regulares, diferente daquela outra revisão, né? Entretanto, os implantes curtos podem sim ser considerados uma alternativa razoável
para a reabilitação de mandíbulas posteriores severamente reabsorvidas com reduzida altura, né? A fim de, em alguns casos, se evitar uma reconstrução óssea antes da colocação de implantes, né? Então, os pacientes que tiveram uma redução nessa taxa de sobrevivência dos implantes extracurtos comparado com os implantes regulares, né? Nesse trabalho. Voltamos a esse tema aqui, ó, né? Desculpa, só para finalizar aqui, ainda que tenha tido essa diferença, essa taxa de sobrevivência dos implantes extracurtos também, em torno de 90%, é muito boa, né? Voltando a esse tema que nós levantamos há pouco, né? Então, a gente sempre via nos livros do Schillenburg, de prótese fixa, né? Então, que a relação raiz-coroa sempre deveria ser 2:1, no máximo 1:1, né? Como nós estamos vendo nessas imagens. E aí, de repente, a gente mostra o contrário, né? Quer dizer, um implante extracurto, uma coroa maior que o implante, ou seja, 2:1. Isso é possível? Vamos ver. Esse é um artigo que fala sobre isso, né? A relação coroa-implante não tem qualquer influência sobre a perda óssea marginal. Essa foi a conclusão dessa revisão sistemática, tá? 57 artigos foram selecionados e mostrou uma correlação negativa significativa entre a razão coroa-implante, como vocês estão vendo nesse gráfico aqui. Isso foi uma grande surpresa, né, no meio científico, porque, diferente do que todos nós imaginávamos, né, que essa relação sim poderia levar a um aumento da perda óssea marginal, e isso não acontece, tá? Então, quanto maior for essa relação coroa-implante, menor será a perda de osso marginal, como vocês estão vendo nessa revisão sistemática de 57 artigos. Muito bem. Então, nesse caso, a gente considera agora, né, alguns pacientes que a gente dificilmente colocaria implantes e que agora a gente tem uma alternativa. Tem que saber abordar o paciente, né? Se não é 100%, nós temos que dizer para ele que é uma opção interessante, né? Mas que ela não é 100%, né? Que pode sim haver algum tipo de dificuldade, algum tipo de perda de implantes. Adiante de uma mandíbula severamente reabsorvida, uma taxa de sucesso em torno de 94%, 95% é algo bastante significativo. Então, a gente passa a ter uma parcela maior da população que pode receber implantes dentários com menos dor, menos inchaço, menos traumas, né? Menos tempo de procedimento e de custo. A estabilidade primária não é um indicador para a capacidade de osso-integração, ou seja, nenhum movimento entre um implante e o osso deve ocorrer para que a osso-integração seja bem sucedida, né? A estabilidade primária é frequentemente vista como sinônima de falta de movimento. Na verdade, tem que ter movimentos, micromovimentos, né? Quando a gente faz carga imediata, que é uma outra situação. Em caso de má estabilidade primária, a gente faz uma colocação subcristal ou submersa, uma cicatrização submersa. Aqui a gente volta a falar do desenho das roscas do implante, né? Então, um implante de 6 milímetros de sulfo, e esse implante de 4 milímetros, ele tem uma rosca do outro implante chamado Bonilevel, né? Para compensar a altura reduzida dele. Então, ele passa a ter mais espaço de rosca e ele consegue um bique, né? Um contato implante-osso maior, semelhante ao implante de 6 milímetros, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Aqui a gente vê, então, as opções de tratamento, né? Em maxila, a nossa opção sempre é fazer levantamento de seio, porque a gente tem um osso particulado, a gente tem um osso mais fraco, né? É um osso do tipo 3 ou do tipo 4, uma região de alta carga mastigatória, né? Então, a nossa opção sempre é realizar levantamento de seio, né? Não colocar implantes curtos ou extra curtos, porque é uma região em que
a carga mastigatória pode comprometer a osseointegração. Agora, em mandíbulas, como nós falamos até aqui, também temos a opção do enxerto em bloco, como vocês estão vendo aqui, e dos implantes curtos ou extra curtos. Lembrando que o enxerto ósseo vertical, como eu falei anteriormente, é uma cirurgia um pouco mais complexa, né, que exige do profissional, do cirurgião, uma curva acentuada de aprendizado nessa técnica, uma acurácia maior, né? Então, nas mãos desse profissional, essa é uma técnica, sim, confiável, segura, que pode funcionar. A grande dificuldade dessa técnica não é ancorar o bloco de osso, e sim conseguir fechar totalmente, né? Tem que descolar muito bem o periósteo, dividir o periósteo lá no fundo do saco, que a gente consiga suturar totalmente esse enxerto ósseo para que ele não necrose. Mais alguns artigos da época do professor Brenemark, né, falando da taxa de biomecânica usando implantes curtos, né? Então, trabalhos com elementos finitos, né, em mandíbula posterior, aqui também em mandíbula severamente atrófica. Então, vários artigos falando também de implantes curtos, né? E a conclusão de todos eles, que os implantes curtos, sim, apresentam uma boa previsibilidade, mas devem ser bem planejados. Lembrando que naquela época, né, não existiam esses implantes de 4, né? Eram implantes de 8, né? E não existiam nem implantes de 6, né? Eram 8, no pior das hipóteses, implantes de 7 milímetros, os mais curtos, né? E mesmo assim, aqui, eles se mostraram com uma boa previsibilidade, mas que devem ser sempre bem planejados. Lembrando que a gente tem que sempre colocar o longo eixo, evitar contatos prematuros, né? Contatos laterais, abutments angulados, um adequado ajuste oclusal, sempre que possível se usar uma placa de mordida no final do tratamento para proteger esses implantes. Muito bem. Aqui a gente observa, então, que em mandíbulas desdentado total pode ser utilizado também para realizar uma úlcera tipo barra, né? Com 2 implantes mais longos na frente e 2 mais curtos atrás. Então, essa é uma técnica também muito preconizada. E aqui alguns casos clínicos que nós vamos falar daqui para frente. Em termos biomecânicos, a gente procura não deixar totalmente alinhados, a gente desalinha um pouquinho, né? Isso aumenta um pouco, né, a nossa concentração de forças em cada implante, né? Um ligeiro desalinhamento entre eles, né? Então, aqui vejam que nós temos, nesse caso clínico, uma altura reduzida de 7 milímetros, usamos um implante de 6, esse considerado implante curto, não extra curto, essa é a imagem dele, né? O implante de 6 e aqui a instalação dele. Aí, nesse caso, a gente associou com um implante longo, como vocês estão vendo na imagem. Naquela época, um caso mais antigo, a gente tinha uma técnica chamada pré-molarização, que a gente já não usa mais, né? Então, muitas vezes, fazia um cantilever para mesial devido ao forame do canal mandibular. Então, a técnica da pré-molarização. Aqui é o caso clínico, os implantes extra curtos de 4. Vejam que ele é tissue level, porque ele tem uma parte de tratamento de superfície, ele tem um pescoço liso, ou seja, ele é um implante que todo periodontista sonha, porque ao mesmo tempo que eu recebo osseointegração, essa parte fica totalmente dentro do osso, né? O pescoço vai recebendo a cicatrização do tecido mole, né? Vai recebendo e formatando o espaço biológico, né? Então, o implante que fica não submerso já fica com cicatrizador para fora da gengiva e o tempo de tratamento é bastante rápido. Então, como vocês estão vendo aí, sempre que possível, associar ao implante mais longo,
como nós fizemos nesse caso, e ferulizamos todos eles, né? Então, a gente tem esse, é um dos casos mais antigos que eu tenho, e está muito bem até hoje. Aqui o caso clínico formatado. Esse é um outro caso em que a gente arriscou e colocou um implante na área posterior de maxila e funcionou muito bem. Implante extracurto de 4, instalação do implante, aqui o cicatrizador, né? E depois a imagem da tomografia, a imagem do cicatrizador, vista vestibular, vista oclusal. Aí depois de um mês nós moldamos, fizemos o coping e depois a aplicação da porcelana, no caso, ficou muito bonito. Como vocês estão vendo na imagem, radiográfica, dá um pouquinho de medo, né? Mas está funcionando muito bem até hoje e realmente essa proporção não assusta mais como assustava antigamente. Outro caso aqui, também finalizado. Esse outro caso, nós mesclamos implantes de 6 com implante de 4. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, aqui 2 implantes de 6, aqui 2 implantes de 6 e um de 4 no meio. Só que esse era o wide neck, então os implantes da Straumann, o diâmetro do implante é de 4,1, mas a cabeça dele é de 4,8. E esses mais largos para a região de molar, a cabeça é de 6,5 de diâmetro. Então, aqui a gente está mostrando, então, a instalação dos implantes, né? Bem paralelos um ao outro. E, finalmente, a instalação do implante, dos implantes de 6 e o implante extracurto de 4 milímetros, como vocês estão vendo aí, esse do meio. Passo de rosca do Bonilevel. Então, aqui com tratamento de superfície, fica dentro do osso, e esse pescocinho liso fica no espaço gengival, formando o espaço biológico. Esse é o implante de 4. Olha o passo de rosca do Bonilevel. Os cicatrizadores, sutura, a radiografia. Muito bem. Então, 3 implantes de um lado, 2 do outro. Esses 2 são wide neck, com aquela cabeça de 6,5 de plataforma. Muito bem. Aqui também era só um regular, que era o segundo pré, e os outros 2 também wide neck. E aqui 2 wide neck. Então, esse do meio apenas, que era de 4, porém, a largura dele era maior. Então, se você puder utilizar uma largura maior para compensar a reduzida altura do implante, é muito melhor, né? A gente vai ter um bique maior, uma área de contato implante osso bem maior, né? Aqui os transfers depois de um mês, né? Então, aqui a gente chama de tampa de moldagem posicionador. Esses brancos são do wide neck, esse vermelho é do regular neck, aqui são os análogos dos implantes. Então, essas coifas que a gente utiliza para moldagem é da técnica de moldeira fechada. Então, ele faz um clique na cabeça do implante, põe o posicionador para ele não rodar e ficar travadinho durante a moldagem. E ele sai junto com o molde, como vocês estão vendo nessa imagem aqui. Então, os brancos são de wide neck e esse posicionador vermelho é do regular neck. Nesse momento, a gente posiciona os análogos e faz o coisoft e vaza o gesso especial, como vocês estão vendo aqui os análogos, ok? Agora, esse piquezinho aqui, essa empresa vende, tem algumas outras empresas que vendem, é bem interessante, né? Você encaixa em boca na região posterior e você tira uma nova mordida posterior, um registro de mordida posterior. É como se fosse um rolete de cera que a gente prepara com base de prova para tirar referência posterior para o laboratório de prótese. Então, ajuda bastante a ter mais informação para o laboratório de prótese. Então, é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, a mordida posterior. Então, nós temos essa mordida posterior, a mordida anterior, desculpe. Isso aqui é um tipo de silicone que a gente usou para tirar a mordida. E essas referências foram para o laboratório
aqui as radiografias. Então, como eu disse aqui, 2 wide neck de altura de 6 milímetros. Aqui é o wide neck de 6, esse wide neck é de 4 e esse regular de 6 milímetros. Tá? Vejam que esse passo de rosca é diferente desse aqui, certo? Esse é diferente desse aqui. Olha o passo de rosca como é menor, certo? Muito bem. Feita a moldagem como eu mostrei, foi confeccionado o cobre, aplicação de porcelana, as provas de cobre de porcelana em boca e, finalmente, a instalação dessas coroas em boca. Tá? E esse é o resultado final, como vocês estão vendo nessas imagens. Ok? Muito bem. Conclusões. O implante com tratamento de superfície aumenta a taxa de osseointegração. O implante transmucoso diminui uma menor perda óssea. Sempre que possível, quando se for utilizar implantes extracurtos, aumentar a quantidade de implantes utilizados. Procurar usar o maior diâmetro possível, né? E realizar um adequado ajuste oclusal e uma boa distribuição de cargas mastigatórias. Esse é um tratamento previsível quando muito bem planejado e ele diminui muito o tempo de tratamento. Né? Dessa forma, aumenta a porcentagem de pacientes que vão aceitar receber implantes sem cirurgias mais avançadas. Tudo bem, gente, até aqui? Dúvidas, perguntas? Dá uma paradinha aqui. Marcelo, o que está achando? Posso continuar? Como é que está? Maravilhoso. O João Garcês está assistindo a gente aqui também. Bem-vindo, professor João. Que honra. Bom, mas então, assim, lógico, sempre que possível usar implante mais longo sempre é bem-vindo, né? Claro. Uhum. Exatamente, exatamente. Bom, agora eu pretendo falar dos implantes estreitos. Então, até esse momento, nós falamos dos implantes extracurtos, de 4 milímetros, e agora, nesse momento, eu pretendo falar dos implantes estreitos de 2,9 milímetros. Reda, Sim. tem uma pergunta aqui. É interessante deixar em infraoclusão? Boa pergunta. Na verdade, tudo depende do planejamento e também da estabilidade primária conseguida com o implante. Se você conseguir uma adequada estabilidade primária, se o implante travou muito bem, não precisa deixá-lo em infraoclusão, deve-se deixar com contato leve, suave, não é? Né? Não sem contato. Né? É necessário que tenha assim contato, mas o mais importante dessa discussão é realizar esses ajustes constantemente, porque a gente sabe muito bem que a mordida, a RC do paciente muda, né? Então, os contatos prematuros podem acontecer depois de um mês que você instalou a coroa e você não enxerga, né? Porque o paciente não retornou e você não fez um novo ajuste oclusal depois de 2 ou depois de 3 meses. Isso é muito interessante. Isso acontece com frequência, né? Outra pergunta aqui é: os implantes extra curtos têm, só para você repassar, que diâmetros eles têm? Boa pergunta. Os implantes extracurtos têm o corpo do implante de 4,1, a cabeça de 4,8. E aí tem um implante cujo corpo é de 4,8 e a cabeça é de 6,5. A gente chama de cabeção, wide neck, pescoço largo. Ok, professor, acho que podemos seguir. Legal. Muito bem. Então, dessa forma, eu vou seguir aqui agora com os implantes estreitos de 2,9 milímetros. Esse é um implante bem novo da Straumann, né? Ele tem mais ou menos uns 3 anos que chegou aqui para o Brasil.
pouco mais, acho que uns 4 anos, foi logo um pouco antes da pandemia, né? E foi possível reduzir, produzir esse implante mais estreito graças à propriedade mecânica do Roxolid, né? Desse material chamado Roxolid. Isso é muito importante ser falado, né? Antigamente, eu gostava muito de usar, e o professor João Garcês também usava muito, deve usar até hoje, um implante da Straumann de 3.3 de corpo, com a cabeça de regular neck de 4.8, né? Então, um implante mais estreito, né? Mas alguns artigos mostraram que houveram alguns casos de fratura desse implante. Mas eu sempre tive uma casuística muito boa, o professor João Garcês também já mostrou para a gente uma casuística excelente, nunca tivemos problema com ele, né? Mas eles tinham essa dificuldade de reduzir ainda mais e esse implante fraturar. Então, por esse motivo, quando se produziu essa liga de titânio com zircônia chamada essa liga de titânio com zircônia chamada Roxolid, foi possível desenvolver implantes mais estreitos, e no caso aqui de 2.9, para a região de incisivos laterais superiores e para os 4 incisivos inferiores, reduzindo assim procedimentos de ROG, custos, menor invasibilidade, tempo de tratamento reduzido. Então, vejam a carinha do implante, né? Então, ele é um implante cônico, né? Com a ponta ativa, e ele tem algumas diferenças, né? Então, ele só é produzido nesse material Roxolid, com a superfície SL Active, que tem 3 a 4 semanas de osso-integração, então a ponta é cortante, né? A gente tem a plataforma Variobase, tem também na forma CAD/CAM, né? Mas os tamanhos variam de 10 a 14, né? Então, 10, 12 e 14 de altura. Então, esse implante tem essa indicação, é bem precisa, né, para incisivos inferiores, não pode ser utilizado para protocolo, seria maravilhoso se a gente pudesse usar em protocolo, né, que é um grande problema para nós até hoje, as maxilas atróficas, né, e aí você tem praticamente 2 brocas, a broca lança e a broca de 2 milímetros, tá? E aí a broca de perfil e já instala o implante, tá? É bem simples, tá? Então, a gente procura deixar sempre 1,5 milímetro para as ameias. Entre os implantes, a gente procura deixar também 2, tá? De 1,5 a 2, para a gente conseguir uma estética rosa adequada. Então, essa sequência que eu comentei, lança, troca de 2, perfil e já coloca o implante, tá? Se o osso for um alvéolo fresco, eventualmente pode evitar de se usar o promotor de rosco ou mesmo usar a do tipo 2. Se o osso for do tipo 4, só usa a lança e já instala o nosso implante. Esses cicatrizadores são diferentes, eles são ovalados, eles têm altura de meio, de 2, de 3,5, de 5 e de 6,5 de altura, né? E tem os pilares temporários para provisório, de 1, de 2 e de 3 milímetros de cinta, tá? Então, esse cicatrizador vem com um conceito diferenciado, não existia isso, é um cicatrizador diferente, ovalado, para que encaixe nessa região estreita de incisivos inferiores. Os componentes de moldagem, na versão moldeira aberta e moldeira fechada, certo? Desculpa, aqui só moldeira aberta, parafuso longo e parafuso curto, aqui moldeira fechada, né? Com a tampinha em cima dele. O análogo normal, do fluxo convencional, e o análogo para o fluxo digital, para quem já utiliza o scanner, né? Pilar Variobase,
a cinta de 1, né? Então é confeccionado com o CAD/CAM e aí vai ser confeccionado através do scan body, né? Então esse scan body é o que vai receber, vai fazer a leitura do scanner, né? E ainda vai ter uma biblioteca que vai reconhecer esse implante. Isso manda essa informação para a fresadora para confeccionar o coping, para ser fresado o coping, né? Tem esse abutment blank, que pode ser utilizado também para fresagem, para confeccionar coroas cimentadas, né? E aí esse variobase varia as alturas de 1, de 2 e também de 3 milímetros, de acordo com o tamanho gengival. Vou apresentar aqui 3 casos clínicos. Esse primeiro caso clínico é a genesia de incisivos laterais. Veja a foto por vestibular e também por oclusal. Tem um pequeno defeito vestibular. Nós fizemos esse caso com cirurgia guiada, como vocês estão vendo aqui, tá? Aqui tem um vídeo rápido. Então, fizemos dessa forma. Então, isso aqui, esse instrumento é como se fosse um bisturi circular, né? Apenas para romper o tecido mole e não levarmos as bactérias para dentro do osso, né? A gente remove essa tampa, né, gengival. E aí a gente procede a sequência das fresas, sempre com irrigação. Esse foi o primeiro caso. A gente ainda tinha uma dificuldade enorme com a cirurgia guiada, porque ainda não tinha um implante instalado pela guia, então vocês vão ver que na hora de instalar o implante a gente teve que tirar a guia. Mas enfim, essas são as fresas especiais para a cirurgia guiada. Aqui, observando se estamos seguindo o planejamento firmado pela tomografia guiada, né? Pelo planejamento guiado. Então, foi feita a conferência. Aqui, agora sim, o preparo feito e aí o implante de 12 milímetros. Veja que nessa época ainda não tinha esse implante para ser instalado pelo fluxo digital, a gente teve que instalar sem a guia. Implante instalado. Vejam a manutenção do tecido mole, das ameias, por mesial e por distal. Aqui o pilar temporário para confeccionar o provisório, né? Então se mede a altura dele, se corta e aí coloca um dente, a faceta vestibular, faz a captura e confecciona o provisório. Da mesma forma se procede do outro lado. Essa é uma broca esférica para romper o tecido mole. Essa é uma lança. Não é a mesma do kit, mas ela é equivalente. Aqui as medidas com sonda para se verificar o adequado posicionamento do implante. Aqui a broca de 2, a fresa de 2, implante de 12, pelo fluxo digital, pela guia cirúrgica.
Então, aqui, finalmente, a instalação do implante de 12, como vocês estão vendo aqui. Pilar temporário. E aí, a confecção dos provisórios, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Vista vestibular e a vista oclusal. Tá? Ficou muito bacana. A gente percebe que aqui tem uma fenestração para o vestibular, talvez a gente pudesse ter melhorado colocando um tecido conjuntivo aqui, né? Mas como a gente optou em fazer da forma guiada, acabou ficando dessa forma e ficou um resultado até adequado, porque esse paciente não mostra, né? Não tem um sorriso muito alto. Então tá aqui, depois de um mês, como a gente já tem acondicionamento do tecido mole, e senhores, sempre que a gente trabalha com implante em região estética, é obrigatório a instalação de um provisório para o condicionamento do tecido mole, seja ele imediato, seja ele posterior, né? Você pode esperar a sua integração, mas é adequado colocar um provisório, esperar 3 a 4 semanas para que haja esse condicionamento do tecido mole, para que a gente consiga estética rosa. Hoje em dia, não basta ter uma cor adequada de porcelana, personalizada, não, é necessário também estética rosa. Né? Tá lá o sorriso, como eu disse para vocês, não mostra, né, o sorriso dele, linha de sorriso baixa, e o tratamento ficou bem adequado. Tá aí. O segundo caso clínico é bem semelhante. Aqui tinha um dente descido, tá? Então, nós procedemos à extração desse dente descido e a colocação dos 2 implantes. Também no fluxo digital, como vocês vão ver aqui. Então, já foi removida aquela raiz, aqui um pouquinho mais rápido, então já a remoção do tecido mole, a proxférica, e aí a fresa de 2 milímetros, com comprimento de 12 dos 2 lados para instalar o implante 2,9 por 12. Veja que ele é um implante, cônico, né? Com a ponta ativa, cortante, e dá uma estabilidade primária fantástica. Muito bem. Acho que deu para ter uma boa ideia, né? É a confecção dos provisórios no final, com pilar temporário, foto vestibular e oclusal, e aí o condicionamento do tecido mole depois de um mês, certo? Tá aí. Agora a confecção do definitivo com pilar de zircônia e a confecção da porcelana, e aqui o caso final. Ficou também bem bonito lá. Olha a meia. Isso que é difícil de se obter, né? Olha só. Olha aqui, ó. Último caso. Então, oi. Estão perguntando aqui, nesse caso do tecido, se não poderia ter sido feita uma simples estética no dente tecido. Ah, sim, era uma opção. A raiz dele estava bem diminuída, né? Então, era um dente que, mesmo que você corrigisse a coroa, a previsibilidade dele seria curta, né? De 1, 2 anos, máximo. Então, optou-se, na conversa com o paciente, de se colocar já os 2 implantes e se resolver de forma definitiva. Certo? Mais alguma pergunta? Não, pode seguir, por favor. Maravilha. Estamos terminando já.
Bom, então, o último caso clínico, tá? Vejam, voltar um pouquinho essa imagem, olha, como eu disse, um implante clônico, né? Ponta ativa cortante, bem interessante esse implante. Então, com alturas de 10, de 12 ou de 14 milímetros, tá? Instalação do implante, 6 meses depois, já com condicionamento tecido mole, porque era um paciente muito jovem, né? A gente quis esperar um pouco mais, né? Ela tinha em torno de 18 anos. E aí a gente confeccionou também o pilar de zircônia. E aí, olha só o tecido mole, gente. Né? Com essa frase, suficientemente pequeno, suficientemente resistente para durar. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Maravilha, maravilha. Só uma pergunta. Eu vi que você não estava utilizando a irrigação por seringa, né? Mas tem alguma razão específica ou só Não, foi uma opção que a gente estava no curso fazendo uma demonstração e a gente sempre procura dizer que a seringa é um pouco mais confiável, né? Foi só uma opção, mas poderia ter sido também com a mangueira. Alguém tem mais alguma pergunta? Mas eu gostei muito, eu achei excelente. Até depois eu vou bater um papo aí com você de Legal. escrever um artigo. Ah, Né? ótimo. Ótima ideia. Excelente. Maravilha. Estou à disposição. O pessoal aí está agradecendo, parabenizando, né? Te parabenizando. Realmente foi excelente, muito legal o seu material. O professor João Garcês agora abriu o vídeo dele Meu lá. amigo Reda. Meu amigo Reda. Grande. Como é que vai João, você? Parabéns, viu? Parabéns. O bom lhe ver e são espaços desafiantes, hein? Muita destreza para poder conseguir essa colocação. E esse grupo incansável aí, liderado pelo Marcelo e Yoshimoto, né? Que é fantástico essas aulas. Viu? Prazer revê-lo. Até outubro, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, nos veremos. Parabéns pelo seu material. Muito bom. Muito obrigado, viu, pela noite de hoje. Obrigado. Obrigado, professor, pela presença. Muito honrado. Pessoal. Marcelo, Oi. eu só quero fazer uma colocação. Em 1993, mais ou menos, estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Está congelando a minha imagem. Uma colega nossa que teve a genesia de molares até primeiro pré-molar inferior, lado direito dela, e lado esquerdo, do primeiro pré-molar até os molares. Não teve nada, a genesia lado direito, e lado esquerdo teve só um molar. E teve até o canino, né? Canino e outro molar. Como ela não teve dente, teve a genesia, a mandíbula estava extremamente atresiada, minúscula, não tinha altura nenhuma. E nessa época, em 92, eu preciso recuperar, até pedi para ela no consultório fazer um controle. Eu coloquei 4 implantes da marca INP, de 4 milímetros de tamanho, que eram implantes chamados fáscia, para colocar no olho, na orelha. E eu coloquei 4 implantes numa inclinação de uns 45 graus, mais ou menos, assim, na mandíbula, lateralmente. E aí eu fiz uma estrutura, mandei fundir uma sobreestrutura, onde eu parafusei
você olhando na boca vai dar para perceber. Agora eu acabei cobrindo, ela pediu para cobrir, fazer uma cobertura, mas você conseguia ver 4 parafusos lateralizados, uma estrutura de aço inox, de estrutura de PPR, com 3 pontas para cima. Foi o que eu tive a ideia na época. E aí, sobre essas 3 pontas, como se fossem 3 munhões, eu coloquei uma fixa para ela. Isso em 92, está até hoje na boca dessa dentista. E o lado direito foram 3 implantes fáscia também. Chamava fáscia na época, era um implante para face. Então, a gente teve um resultado. Olha, o implante mais simples possível, não é longe de uma qualidade da Straumann, né? Mas é uma técnica que eu arrisquei na época. Ela falou assim, eu tentei com professores de faculdade, isso, aquilo, ninguém quis fazer. Eu falei, então vamos fazer uma experiência. Você tem coragem? Ela falou, perdido por perdido, vamos tentar, né? E eu fiz isso. Eu vou ver se eu consigo as imagens para vocês, para passar no grupo uma hora dessas, para ver a imagem, no caso, a radiografia, né? E foto. Vou tentar fazer isso. Tá bom? Maravilha, maravilha. Excelente. Obrigado pela aula, sensacional, viu? Eu que agradeço. O comentário é belíssimo e coloca para a gente, sim, que eu fiquei bem curioso para ver essas imagens. Sabe dizer se esse implante continua em boca? Sim, sim, até hoje. Até hoje. Olha que legal. Sem perda, Óssea. sem edentícia óssea, nada, exato. Óssea. Quer dizer, a última vez que eu vi faz uns 5 anos, tá? Eu não vi depois. Mas eu vou verificar de novo. Tá ok? Excelente, excelente. Obrigado. Obrigado, Tá. Paulo. Até mais. Abraço. Abraço. Bom, pessoal, se não houver mais perguntas, acho que então vamos encerrando por aqui, agradecendo grandemente ao meu grande amigo Ricardo pela magnífica aula. Foi muito legal, muito bacana, material esplêndido. Muito obrigado. Querido, eu que agradeço. Estivemos juntos nessa semana, uma dose extra de Yoshimoto, né? Esteve com a gente lá na faculdade CTA, deu uma aula, deu um show, como sempre, falando do tema de Split Crest, né? Sei que João Garcês também esteve aqui no nosso instituto, né? Já estou me colocando como nosso, viu, Marcelo? Mas é nosso mesmo. Olha, você vai disputar comigo. Fantástico, fantástico. E fiquei sabendo que você veio aqui também, deu um show ali, uma apresentação excelente. E é isso. A implantodontia nos proporcionou esse encontro fantástico. Agradeço demais. Foi extraordinário estar com você aqui também, viu, Marcelo? Os alunos falam de você até hoje e vão continuar falando que você deu um show aqui. Que bom, que bom. Então, pessoal, vamos encerrando. Novamente, agradeço muito aí pela sua disponibilidade de tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Abraço. Vamos com Deus. Um abraço para todos. Para você também, doutora Margarita.